Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Peguem o material de vocês que hoje nós vamos começar com a correção da atividade da aula anterior. Na primeira questão, ele dizia: solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas, que dependem de seu suporte físico, água e nutrientes. Um perfil de solo é representado na figura abaixo. Sobre o perfil apresentado, é correto afirmar que, então, vocês tinham imagem aí, e de acordo com a imagem, vocês iam analisar as questões e assinalar a questão correta. Então, a alternativa correta seria a letra C, que diz que o horizonte C corresponde à transição entre o solo e a rocha, apresentando, normalmente, em seu interior, fragmentos de rocha não alterados. Na segunda questão, ele diz o seguinte: o solo arenoso, e pedia que vocês completassem a frase. A alternativa correta seria a letra A, que diz que o solo é aquele que contém mais areia na sua composição. Na terceira questão, ele fala: a formação do solo é resultado de, a alternativa correta, letra C, da ação integrada e simultânea de fatores e processos. Na quarta questão, era uma questão para vocês completarem o enunciado. Então, ficaria: o solo é a camada superficial da crosta terrestre, resultado da ação conjunta de diversos fatores. Esse recurso natural é formado principalmente pelo desgaste da rocha-mãe e pela decomposição de matéria orgânica. Alternativa B. E na quinta e última questão, ele pedia para vocês analisarem as 4 afirmações e dizer qual delas estavam corretas. Então, todas elas estão corretas. Tá certo? Então, agora nós iremos iniciar a aula de hoje, que fala sobre o solo e as consequências do seu mau uso. Então, é a continuação do conteúdo anterior. Então, a degradação e a conservação do solo. Quem é que degrada o solo? Então, uma fina camada de solo pode demorar centenas de anos para se formar. Entretanto, o solo pode ser degradado em poucos anos ou até em horas. E essa degradação ela pode acontecer tanto na área rural quanto também na urbana. E pode ser consequência de vários fatores. Então, vamos conhecer algum deles. O primeiro deles é a erosão. Então, o que é a erosão? É a perda de grãos minerais e material orgânico desencadeada principalmente pela ação do vento e da água. Uma das causas mais comuns é a retirada da cobertura vegetal, porque o solo vai ficar exposto e a sua camada superficial, que em geral é a mais fértil, ela acaba sendo arrastada. Então, por exemplo, a gente tem aqui imagens, né, que mostram como acontece essa erosão e quais são as suas consequências. Então, a área fica exposta, né, a partir do momento que a gente degrada essa área, a gente destrói as árvores, a gente vai estar deixando ela livre para que tanto o sol, o vento e a chuva, ela desgaste essa área de mata. A erosão ela pode ser de duas formas: hídrica e eólica. Então, o que é a erosão hídrica? Ela é aquela causada pela ação da água da chuva, da irrigação dos rios e dos mares. Em relevos inclinados, partículas de solo são arrastadas pela água, que escorre e causa as enxurradas. Por isso, a erosão hídrica é mais intensa em terrenos mais inclinados. E a erosão eólica? Ela é causada pelo vento, como o próprio nome já diz, e ocorre principalmente quando o solo está seco e as suas partículas elas podem ser facilmente levadas e transportadas. Então, aqui a gente tem uma imagem da praia, lá na Ribanceira, no Santa Catarina, e ele mostra aqui essa área, né, sofrendo erosão pela ação do vento e também da chuva. Então, a erosão do solo ela pode fazer com que os materiais arrastados pela água se depositem em leitos de rios, córregos, lagos e açudes. E esse processo é chamado também de assorreamento. Diminui também a profundidade das reservas de água e permite que elas transbordem facilmente. Então, a erosão ela também pode provocar a desertificação e a arenização.
Com a perda da parte fértil do solo e sem a vegetação, as enxurradas carregam as partículas mais finas, que são os grãos de silt e de argila, restando apenas grãos de areia, e esse processo torna o solo improdutivo. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, bem essa degradação. Então, aqui na primeira imagem, nós temos uma imagem que tem algumas árvores. E o que é que acontece? Tanto o vento quanto a chuva, quando cai, ela vai bater primeiro nas folhas da árvore e assim ela diminui o impacto. Então, quando aquela área ela não tem árvores, não tem plantação, ela vai cair diretamente no solo. Então, tanto o vento quanto a chuva, ela vai ter uma força sobre o solo. E isso faz com que ela vá devastando mais facilmente. Então, a compactação e a impermeabilização. Então, o solo ele pode ser comparado a uma esponja de lavar pratos, em que apresenta buracos chamados de poros. E se a gente apertar a esponja, o tamanho dos poros vão diminuindo e ela vai ficar bem compactada. O mesmo acontece com o nosso solo. O tráfego intenso de máquinas, pessoas e outros animais provocam a sua compactação e a redução de sua porosidade. Com isso, o solo torna-se menos permeável. A água e os gases, como o gás oxigênio, têm maior dificuldade para entrar no solo e chegar até as raízes das plantas, que também vão ter dificuldades de penetrar no solo compactado. Então, aqui nós temos uma imagem, ó, o que é que acontece nas áreas urbanas. Então, na área urbana acontece muito a hipermeabilização. Por quê? Com a grande população, né, as pessoas vão usufruindo daquele espaço, então vai se construindo asfaltos, vai se calçando as ruas, e isso vai fazer com que a água perca a sua penetrabilidade. Então não tem como ela penetrar no solo, então ela vai ficar hipermeável. Então é o que acontece, quando a área está toda verdinha, né, com plantações, não, ela é mais fácil de penetrar no solo, mas quando ela está com asfalto, né, ou concreto, isso impede que a água penetre e que ela vá se acumulando em alguma superfície. E com o tempo ela pode causar enchentes. Então, outra causa que pode degradar o solo é o lançamento de materiais que vai causar a sua contaminação. Então, por exemplo, nas áreas urbanas, a contaminação do solo ela costuma acontecer em terrenos que recebem esgoto doméstico ou também pelo lixo que nós produzimos em nossas casas, e que ele não passa por nenhum tratamento e é despejado em algum local. Então, plásticos, pilhas, pneus, lâmpadas, garrafas de refrigerante, baterias, material hospitalar, entre outros materiais, precisam receber destinação adequada. Então, a redução do consumo ou o reaproveitamento e a reciclagem de produtos são alternativas para a gente diminuir a quantidade de lixo gerada e, consequentemente, o seu despejo no solo. As indústrias que lançam resíduos no solo também contribuem para contaminá-lo. E nas áreas rurais, os defensivos agrícolas ou os agrotóxicos, empregados para combater as pragas que ameaçam as lavouras, e os adubos sintéticos, eles ajudam também como formas de degradação desse solo, tá? Como é que eles vão? A ação deles é para ajudar a nutrir o solo. Porém, se ela não for utilizada da maneira correta por pessoas que sejam específicas para esse trabalho, eles podem contaminar o solo ao invés de nutri-los. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra trabalhadores rurais utilizando os agrotóxicos nas plantações. Então, é importante que isso seja feito por pessoas que tenham um conhecimento, né, adequado. Caso contrário, eles podem, ao invés de estar nutrindo, como eu já falei, pode estar prejudicando o solo e contaminando o solo. Então, os casos mais comuns também são as queimadas, que são realizadas antes da colheita da cana-de-açúcar, e as queimadas de pastagem e de florestas nativas para iniciar uma nova atividade agrícola, pastoril ou mesmo uma construção. Há também as queimadas que ocorrem naturalmente por incidências de raios ou pela seca prolongada. As queimadas diminuem a quantidade de humus, que é a matéria orgânica que nutre o solo, e de água no solo, além de prejudicar diversos seres vivos e contribuir para o aumento da temperatura do nosso planeta.
Por quê? Porque ele vai emitir vários gases tóxicos no meio ambiente. Então, vimos que diversos tipos de ação humana provocam a degradação do solo. E para conservá-lo, é preciso que as atividades sejam planejadas de modo que o seu aproveitamento do solo não comprometa seu uso pelas gerações futuras. Uma forma de evitar a erosão é manter a cobertura vegetal, ou seja, manter as florestas. Por quê? Porque ela vai impedir que as chuvas e os ventos atinjam o solo diretamente. Além disso, as raízes das plantas fixam o solo e abrem espaços para a entrada da água, isso vai diminuindo os riscos de enxurradas que arrastam as camadas mais férteis do solo. Então, aqui o que conserva o solo? Então, em terrenos inclinados, a cobertura vegetal ajuda a prevenir desmoronamentos, evento que pode ocorrer facilmente no solo degradado, nas encostas dos morros e à beira de nascentes, como rios e lagos. E a preservação da mata ciliar, que cresce em suas margens, evita o assoreamento, e por isso é fundamental para a sobrevivência de espécies que dependem da água. Então, aqui nós temos um córregozinho ao redor de uma área grande de vegetação. E quais são as técnicas de plantio e conservação do solo? Como é que a gente pode conservar esse solo? Então, uma delas é o plantio direto, em que é feito sem os restos de cultivos anteriores, como a palha, e sejam retirados ou queimados. Essa camada ela é rica em matéria orgânica, que também vai ajudar a evitar a erosão e a perda de água do solo por evaporação. Outro tipo de técnica é a adubação verde, que acrescenta nutrientes ao solo por restos de plantas, estercos de animal ou até mesmo restos de alimento. E para ser usada como adubo, a matéria orgânica ela deve ser preparada pela compostagem. Então, nós vamos ver mais detalhado o que seria, tá? O plantio em nível ou o terraceamento são feitos em terrenos inclinados para diminuir a velocidade da água e o seu caminho morro abaixo. Então, ela vai diminuindo o impacto que essa água pode causar diretamente no solo. E no plantio em nível, as plantas são cultivadas em linhas que cortam o trajeto que descida da água. Então, no terraceamento, são construídos terraços no solo. E ao diminuir a velocidade dessa água, as técnicas vão facilitando a sua infiltração no solo. Assim, ela evita que a erosão e a perda de nutrientes no terreno seja evitada. Então, a rotação de culturas é uma outra técnica que ajuda a manter a nutrição desse solo. E como é que ela acontece? A gente vai alternando o plantio de plantas leguminosas, como por exemplo com feijão, com soja, com amendoim, e vai enriquecendo esse solo com diversos nutrientes. Assim, a gente não vai chegar ao esgotamento desse solo. Então, é chamado de rotação de culturas. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra esse ciclo. Então, por cada vez, nós vamos plantando um novo tipo de nutriente e assim a gente não vai levar esse solo ao esgotamento. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!